Sport Center, aqui no Allianz Parque, tem jogo pela sequência da Conmebol Libertadores, nesta terça-feira, 9h30 da noite, Palmeiras e Independente Petroleira. Felipe Facincani está aqui comigo para a gente analisar esse Palmeiras, que vem para enfrentar mais um adversário de Libertadores, diante de um calendário cada vez mais apertado. Tudo bem, Edu? Um abração para você, pro Fã de Esporte conosco. É verdade, muito apertado. E um Abel que já começa a dar sinais de que esse desgaste pode prejudicar o elenco do Palmeiras nessa sequência duríssima, porque não tem só a Libertadores, você tem um Campeonato Brasileiro com mais 37 rodadas por jogar. O Palmeiras estreou com derrota no final de semana, muito também, não só do mérito do Ceará, mas uma viagem longa lá para Venezuela, 800 quilômetros de Caracas, na região onde o Palmeiras jogou, em Tátira, enfim, tudo isso que tem um peso significativo, por isso que é muito importante o Palmeiras dosar. Como você, eu já tô vendo no papelzinho, tem uma escalação do Palmeiras diferenciada, é isso, Edu? Exatamente, porque o Piquerez volta recuperado de uma lesão no ombro. E a tendência é o Palmeiras em campo com o Everton no gol, aí o Mike, o Kusevich, o Murilo e o Piquerez. Aí no meio de campo, Danilo, Atuesta e Rafael Veiga, no ataque Dudu, e aí o Wesley e o Gabriel Veron. É um time misto, se a gente pode dizer assim. 4 titulares. Mas quem vem aqui ao Allianz Parque nesta terça-feira vai lotar o estádio e quer vitória. Esse time aqui faz frente ao Independente Petroleiro? Com muita tranquilidade, Edu, porque a equipe é bem limitada, eles têm 2 jogadores, 3 de destaque, né? O centroavante colombiano Castro, Cabreira é um outro atacante pela ponta e o Berrarano que é um volante. Mas são jogadores bem abaixo do nível daquilo que é uma exigência até de uma Série B no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar o seguinte, o Petroleiro, ele veio da segunda divisão na temporada passada para a primeira e já foi campeão boliviano. Ou seja, uma equipe que ela ainda está buscando cancha, como a gente fala no jargão popular. E será uma terça-feira especial, com a nossa transmissão aqui direto do Allianz Parque, mas uma cobertura que começa já nas primeiras horas, nos primeiros programas. Estaremos aqui, eu e o Facincani, para esse pré-jogo. Depois tem a nossa transmissão e o pós-jogo você vai conferir aqui também nos canais ESPN. Palmeiras e Independente Petroleiro, jogo de Conmebol Libertadores. Com vocês, meus amigos. Valeu Edu, super cobertura na ESPN no Star Plus. E aqui é o nosso ponto para começar o nosso debate no programa. O assunto é o Palmeiras, a era Abel fatiada por competições, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Óbvio que a gente tem jogos, temos vitórias, empates, derrotas, por serem amostragens bem diferentes. Vamos no aproveitamento. Em Libertadores, o time do Abel soma 77,8% de aproveitamento, são 2 títulos. Copa do Brasil, 74,1% de aproveitamento, 1 título. Estamos falando de 2 competições de mata-mata. E nos pontos corridos do Brasileirão, o aproveitamento de 54,2%. Bora falar desse Palmeiras. Marcela, começa a discussão aí. Esse Palmeiras tão diferente do Abel, quando é pontos corridos e quando é mata-mata. O que acontece, né? Fala, Fã de Esportes. Boa noite, então, para os nossos comentaristas. Fala. Boa noite a todos. Boa noite, Marcela, Felipe, Gustavo. André. Uma ótima semana a todos. Zupá. Boa noite, Marcela, André, Felipe Mota. Boa noite quem tá em casa. Mais uma semana, hein? Semana 2 chegando. Amanhã tem o Palmeiras pra gente dar a largada, né? Pois é, simbora então. Ô, Kfouri, você acha que essa temporada ela vai ser diferente pro Abel, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando nesses pontos corridos, que é o título que está faltando? A gente conversou bastante sobre isso antes do campeonato começar, ao longo do ano. Nesse ângulo de ser o título que o Palmeiras do Abel, né, nessa era que ele já marcou, o clube não conquistou o Campeonato Brasileiro e ele mostrou tantas virtudes, Abel, mostrou tantas virtudes comandando o Palmeiras em confrontos estratégicos de mata-mata, ganhou Copa do Brasil, ganhou 2 Libertadores, ganhou Supercopa, ganhou, Recopa, ganhou Campeonato Estadual e eu não sei se eu acredito muito nessa história de... Isso um dia foi comentado a respeito do Dudu. Filipão, né? E do Filipão, não. Do Dudu como jogador, que eu acho um pouco mais complexo, né? Sim. Se falava que o Dudu era um jogador... De mata-mata. Não, porque não se podia contar com ele tanto. Eu acho isso em competições mais longas, a capacidade dele de ser decisivo acabava se diluindo. O campeonato é diferente, evidentemente os formatos têm as suas características, mas no final das contas é uma questão de capacidade de jogar futebol e vencer partidas. E não existe uma explicação muito compreensível para um time ter mais ou menos sucesso nesse ou naquele formato. Agora, o que existe
justamente pelas características das competições, e aí falando de mata-mata, a parte estratégica e o encaixe entre equipes. Por exemplo, na sexta-feira passada a gente falava sobre o São Paulo e o que dava para esperar do ano no Campeonato Brasileiro e tal. E eu falei, bom, o São Paulo tem um modelo, que é o jogo contra o Palmeiras no Morumbi, na primeira partida da final do Campeonato Estadual. Mobilização, parte tática, estratégia, um ídolo do clube falando para os jogadores, olhem esse estádio, representem esse povo, tudo aquilo que foi feito com um jogo em mente. Dá para replicar isso ao longo de 38 rodadas? É muito, mas muito difícil. Sim. Não dá para dizer que é impossível, mas é muito, muito difícil, justamente por causa das diferentes características. E assim, Campeonato Brasileiro se joga o tempo todo, ainda mais agora nesse ano com Copa do Mundo, a coisa está mais espremida, mais comprimida e é mais difícil. Mas eu não vejo motivo para o Palmeiras não ter sucesso nos pontos corridos, justamente pela medida de sucesso que ele já nos mostrou em competições em mata-mata. O Zupac, a tela mostrava uma discrepância grande de aproveitamento. Coincidência ou não? Não, eu acho que não. E acho que vai muito da ideia de jogo. Assim. Eu não acredito que o Palmeiras do Abel não tenha tido as campanhas desejadas em pontos corridos só porque priorizou as Copas, ou porque a mística dele, porque ele é copeiro, acho que não é isso. Acho que é uma questão de desenvolvimento de jogo, prioritariamente de desenvolvimento de jogo, especialmente nos campeonatos em que o Abel esteve comandando o Palmeiras, né? Um campeonato que teve um Flamengo, mesmo não tão forte como em outros tempos, como em 19, mas um Flamengo que acabou levando o campeonato, e em 21, um Atlético Mineiro avassalador. E o Palmeiras do Abel sempre foi marcado, ou até essa temporada era marcado, por uma característica de jogo que era muito mais compatível aos duelos de mata-mata do que é um campeonato de 38 rodadas, né? Então a gente cansou de ver o Palmeiras com problemas contra equipes que se fechavam, cansou de ver o Palmeiras com problemas em jogos em que ele tinha que tomar a iniciativa, mostrar criatividade, etc. e tal. E, em contrapartida, a gente cansou de ver o Palmeiras sobrar em jogos onde a estratégia era determinante, especialmente contra times melhores do que o Palmeiras. Isso era até o fim do ano passado. Esse ano, a gente cansou de falar aqui, o Palmeiras mostrou evolução no seu repertório ofensivo. O Palmeiras passou a vencer jogos e campeonatos de outra forma. Contra o Atlético Paranaense na Recopa, contra o São Paulo no Campeonato Paulista, o desempenho na semifinal do Mundial, enfim, em outros jogos. Então o Palmeiras mostrou um outro tipo de jogo que me permitia olhar para o Brasileirão e falar, olha, com esse tipo de jogo, no campeonato de 38 rodadas, o Palmeiras tem mais chance. Então eu acredito que o Palmeiras terá mais chance nesse campeonato do que nos outros dois que o Abel disputou, um por pouco tempo e o outro campeonato inteiro, porque o jogo do Palmeiras evoluiu. A partir do instante em que a Libertadores e a Copa do Brasil afunilarem, não sei como será a administração do calendário, mas é o campo que me faz hoje enxergar o Palmeiras com mais chances, embora o começo, o primeiro jogo, tenha sido ruim. E o Palmeiras vai jogar mal, né? Não é porque a gente fala que o Palmeiras evoluiu, que o Palmeiras vive o seu melhor momento com o Abel, que esse time vai virar um time imbatível. Vai jogar bem, vai jogar mal. Dos últimos 3 jogos, foram 2 jogos ruins. Contra o São Paulo no primeiro jogo do Paulistão e contra o Ceará no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Uma coisa... Só, desculpe, uma rápida correção. A crítica que se fazia o Dudu é o inverso do que eu falei. O Dudu era criticado por ser entre aspas, um jogador de Campeonato Brasileiro e não de mata-mata. Que sumia em jogos. Que sumia em jogos, essa coisa. Ele some em jogos. Uma tremenda bobagem. É só olhar para o Dudu agora e falar assim: alguém falou isso? Em 2015. Mudou agora. Primeiro ano do Dudu no Palmeiras, 2015. Palmeiras ganha qual campeonato? Copa do Brasil. Dudu fez 2 gols na final, bicho. Só que o Abel, e ele já tinha falado sobre isso, que o time está cansado, que o time vai cansar e que por isso mesmo ele precisa escolher os tiros que ele vai dar. E aí ele falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Honestamente, vamos ter que pensar muito bem quais são os tiros que temos que dar, porque já demos 3, acertámos em 2, falhámos 1 e agora temos mais 3 para dar. Não sei se vamos ter balas para tirar para todo lado. Temos que perceber muito bem quais são os tiros que temos que dar. Eu entendo que o Palmeiras tem que entrar em todas as competições para ganhar, mas como já disse anteriormente quando ganhei, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, porque nunca, eu já fiz esta pergunta ao nosso núcleo de saúde e performance, que tem um conhecimento profundo sobre o Campeonato Brasileiro, e nunca aconteceu uma coisa destas, fruto da Copa do Mundo, que tem que acabar mais cedo, e então nós metemos jogos atrás, que joguem para aí, e há de chegar um vencedor ao fim, seguro, vai haver um vencedor no fim.
André, vamos falar desse sniper verde, o Abel, porque... Isso é apelido do que o João Guilherme usaria no ESPN. Exatamente, a gente só tem que descobrir para quem. Ô André, fica um pouco claro que... Quer dizer, fica claro não, dá a impressão de que pro Abel o brasileiro é penoso, no sentido de qual o preço da dedicação a ele. É óbvio que ele tenta, ele falou isso. Mas você acha que na caixinha dele de prioridade o Brasileirão está abaixo de Libertadores e Copa do Brasil? Talvez. E não há nenhum motivo para a gente duvidar do que o Abel disse nessa entrevista coletiva ou em qualquer outra. Mas a gente tem motivo para analisar essa declaração como uma forma de enxergar o calendário, colocando o Campeonato Brasileiro em relação às prioridades abaixo de Copas, como o Grêmio fez durante o período em que o Renato Gaúcho era o técnico, como o Atlético Paranaense costuma fazer. Mas essas equipes, e a gente já falou disso tantas vezes, entendem que não conseguem competir com os maiores orçamentos do futebol brasileiro num campeonato de 38 rodadas em que essa diferença de orçamento, ela tem impacto em diferentes áreas, na competitividade, na substituição de jogadores, na quantidade de jogadores acima da média que cada clube tem no seu elenco. O Grêmio pode falar isso, o Atlético Mineiro pode falar isso, o Atlético Paranaense pode falar isso, o Palmeiras não pode. Então esse é o primeiro questionamento que eu faço. O segundo é, após a primeira rodada de uma maratona de 38 jogos, já estamos fazendo essas considerações? Eu acho um pouco prematuro, eu acho cedo. Não discuto a necessidade de olhar estrategicamente para a temporada e investir naquilo que você entende que tem mais chance. Está tudo certo, ok. E esse é um grupo vencedor, esse é um treinador que eu acabei de falar, marcou era, com conquista. Mas após a primeira rodada, porque foi uma derrota em casa para o Ceará, em que o Palmeiras foi superado em jogo, isso acontece, acho que serão raras essas ocasiões. Acho que o Palmeiras não vai perder muitos jogos no seu estádio. Acho que não há motivo para entender que no Campeonato Brasileiro o Palmeiras terá um desempenho em casa diferente das outras competições. Qual é o método para concluir isso? Mas eu acho que vale a pena a gente discutir, depois da primeira rodada do campeonato, um resultado ruim em casa, vamos ter que escolher o que fazer. Acho muito cedo, muito cedo. Sport Center.